nosso nobre confrade, palestrante do dia, querido confrade Tiago, pela belíssima, né, provocação, belíssima palestra, importante e profunda transmissão de conhecimento, que eu acho que com certeza já está tocando não só o coração, como a mente e o interesse de todos aqui presentes na reunião de hoje. A gente sabe, percebe o impacto, né, desta situação, dessa virose, né, da qualidade de vida da sociedade. E, claro, que a economia é só uma dimensão disso, né? Então, isso nos remete a ter necessidade, né, a ter atenção individual, né, na gestão da qualidade de vida, né? Nossa, né, física, psíquica, até espiritual, com certeza. E vamos deixar aberta a palavra para a intervenção dos presentes, no sentido de questionar, contribuir, trazer alguma questão, algum ponto importante, no sentido da gente enriquecer esse debate, né, com o epicentro, né, o condutor central, sendo nosso aí, querido confrade Tiago. Então, a palavra está aberta, né, para os presentes se manifestarem. Tem uma mãozinha, uma setinha, né, para levantar a mão, quem queira se manifestar, ou, né, no caso, também pode, como todos estão com o seu microfone desligado, pode ligar no momento certo. Até agora nós temos o Luiz Marcos e o José Arimateia, nosso querido José. Eu vou iniciar com o Luiz Marcos, que iniciou primeiro, depois passa a Arimateia. Pode ser? Bom, primeiramente, agradecer ao doutor Tiago, a palestra foi excelente, muito boa, e eu já quero pedir ao Galindo, meu irmão, que disponha para nós, para que a gente possa levar para as lojas essa palestra, se o doutor Tiago, obviamente, autorizar. Então, eu só estou pedindo de antemão aqui que o senhor disponibilize para nós, para a gente levar para nossas lojas essa brilhante palestra que nos foi dada. Ok? Ok. Bom, eu começo fazendo algumas perguntas, não sei se eu faço todas ao mesmo tempo, e o doutor vai anotando aí, ou se eu faço uma por uma. À vontade, meu irmão, como você quiser. Então vamos lá. Quantas pandemias o mundo já teve nessa gravidade toda que nós estamos vivendo hoje? É a primeira pergunta que eu faço. A segunda, eu tive Covid moderada de acordo com o doutor Marco Túlio. Ele me tratou e ele me curou, entendeu? E hoje eu tenho um pouco de cansaço e às vezes tosse seca, como você disse. Eu pergunto, quanto tempo vai parar isso? E tem também um pouco de memória fraca, aquela memória curta, que a gente está conversando aqui e de repente esquece o que está falando. Né? É a segunda pergunta que eu faço. A terceira, ele me passou aspirina. Eu tomo aspirina todo dia de manhã. Eu lhe pergunto, para quê? E quanto tempo eu vou tomar essa aspirina? Uma outra pergunta, me fale um pouco sobre as vacinas. A vacina melhor? A vacina menos pior ou menos melhor? São essas perguntas que eu gostaria de fazer para o irmão. Então, vamos lá. Muito obrigado pelas perguntas, nobre confrade. Elas são bastante interessantes e possivelmente a gente discutir ainda mais uma situação que é importante. Então, a gente sempre tende a dizer que o que a gente vive agora é o pior momento da humanidade. Mas a humanidade já viveu inúmeras pandemias, né? De forma respiratória, igual a essa, nós tivemos, só para vocês terem uma ideia, nos últimos, de 2000 para cá, pelo menos 3 por coronavírus. Só que nós tivemos a sorte dela não passar para o Ocidente, né? Nós tivemos a primeira SARS, que foi lá por 2005. Nós tivemos a MERS, que era a síndrome lá do Oriente Médio. E nós tivemos agora a SARS-CoV-2. Mas se a gente for passar para trás, há 100 anos atrás, a gente teve o que era o H1N1, que a gente chamava de gripe espanhola. Se formos pensar em outras pandemias, nós tivemos, no início dos anos 80, a pandemia que se iniciou e até hoje não terminou, chamado SIDA, né? Que é a síndrome de imunodeficiência aguda, que é do HIV, que hoje ela começa a ter sinais de endemicidade. Então existiram inúmeras.
nós não fazemos nem ideia de quantas realmente tem. Mas para você ter uma ideia, mano, no Egito Antigo, a gente conseguia ver sequelas de epidemias, de pandemias naquela região, porque compreende a pandemia como aquilo que assola o mundo. Então, em algum momento, na história antiga, o mundo ele era menor do que nós vemos hoje. Então, às vezes, epidemias localizadas no Egito, para aquilo que era o mundo deles, funcionava, inclusive, com impacto social como funciona de hoje, que é grande, que tem um mundo completamente interligado. Então, são inúmeras. Tem até livros interessantes, que eu posso depois compartilhar com os senhores, produção da UFAM, aqui da UFPA, que trabalham bastante, né, essas epidemias globais que a gente chama de pandemia. Então, a terceira pergunta, que é em relação ao sintoma persistente, que fica da tosse seca, desse cansaço. Então, em termos de evidências, o que é que nós temos? Temos já que tem pessoas, até por volta de 21% que teve Covid grave, que esses sintomas respiratórios, eles persistem por até 6 meses. Mas não quer dizer, mano, que termina com 6 meses. Esse grupo que é o grupo que está sendo acompanhado de forma prospectiva para poder ser verificado. Alguns são os que vão ficar com a sequela. E é isso que a gente pede, por exemplo, para poder acompanhar com o pneumologista, para poder verificar o nível de gravidade que isso pode ser no futuro. Por quê? Porque às vezes com você, jovem, não faz muita diferença. Mas se ficar essa falta de ar com uma certa idade maior, isso vai limitando a tua atividade física. Então é importante acompanhar com o pneumo. Então a grande resposta disso é: não sabemos. Estamos hoje todos produzindo isso aí. Sabemos que até 21% persiste por até 6 meses. Em relação ao uso da aspirina, ou, que é o antiagregante plaquetário, ou do anticoagulante. A gente sabe que alguns pacientes... olha, o Ulisses, o grande mestre Ulisses lembrando aí da música dos Titãs, pô. Essa música é interessante. A gente até trabalhou uma vez com os alunos lá na USP sobre o que essa música significava. E o que é importante. Então, existem pessoas que... Eu falei da aspirina, né? Isso, pois é. A aspirina é o que a gente chama de antiagregante plaquetário. Então, dependendo de como foi o processo desse quadro, se foi moderado ou grave, tem pacientes que ficam com aspirina, e tem pacientes que ficam, inclusive, com anticoagulantes mais sérios, mais importantes. No meu caso, foi moderado. Exato. Então, também, a gente não sabe quanto tempo vai ter que tomar. Não tem ainda a resposta. É isso que tem, inclusive, um trabalho específico fazendo essas comparações dentro lá do INCOR, para poder verificar o tempo que vai ter que ficar observando isso aí. Se teve a sequela estável, se não teve. Quanto às vacinas? Então, vamos lá. Nunca no mundo a gente conseguiu ter um desenvolvimento tão rápido para poder chegar nessas vacinas. E foram chegadas agora nesse momento. E eu tive a graça de conviver com 2 dos líderes do desenvolvimento das vacinas aqui no país, né? O professor Jorge Calil Filho, que ele é o professor de imunologia da faculdade e desenvolveu o acompanhamento da vacina da Janssen, e o professor Esper Kalash, que desenvolveu a vacina do Instituto Butantan com a Sinovac, que é a que a gente chama de Coronavac, que é a vacina de primeiro nível. Então, vamos lá, como é que funciona? A vacina, a gente precisa passar da ideia de que ela é uma proteção individual, entendeu? A vacina ela é um pacto coletivo. Quando a gente faz um estudo... É o tal do rebanho? Seria mais ou menos isso, é um pacto coletivo. Quando a gente faz o estudo de eficácia dela, que é um estudo controlado, em que você só tem aquele pessoal que tomou aquela vacina e que pega mais ou menos só uma variante, a gente tem níveis que dependem do tipo de população que foi utilizada. Então, vou dar um exemplo para vocês. As vacinas, e também de como eu chamo a doença, como eu faço o diagnóstico dessa doença. Então, vacinas de RNA-M, de RNA mensageiro, que foi a tecnologia que foi desenvolvida agora, como a vacina da Pfizer
e da Moderna, elas foram submetidas a uma população em geral. Então, quando eu tenho população em geral em relação a essas vacinas, a eficácia delas foi bastante elevada. O problema é que a gente, de uma forma errada, dentro do país, a gente acabou comparando estudos diferentes. Então, por exemplo, da Coronavac, que foi feita com profissionais de saúde dentro de um hospital que tinha 900 pacientes internados, 267 na UTI, no pico da doença, ela normalmente a gente esperaria que ela teria uma eficácia menor. Porque a população é diferente da população por causa do risco que ela se submete. Então a gente não consegue, no primeiro momento, comparar as eficácias. Porque a gente não consegue comparar laranjas com limões. São populações completamente diferentes. Então, mais importante que os estudos de eficácia, e quando a gente observa na prática, são os estudos de eficiência, que estão sendo feitos agora, nesse momento, que é como isso se comporta fora do ambiente protegido do estudo que a gente faz. Vou dar um exemplo para vocês, entendeu? Então, quando a gente vai para um estudo de eficiência, você tem vacinas que tinham grande performance, que quando muda alguma coisa populacional, muda a eficiência dela. A eficácia para a eficiência muda. Então, nessa semana, saiu o artigo de Israel que mostrou que com a entrada da variante Delta, quando a gente esperava uma eficácia de 95%, quando entrou a variante Delta agora, mesmo com eles 70% vacinados, cai para uma eficiência de 65%. E eles estão voltando essa semana com distanciamento e uso de máscaras. O outro fator influencia nas vacinas. Qual é esse fator? É que a gente não vacina toda a população, por isso que é um pacto social. A gente não vacina toda a população só com uma vacina. Então, o nível delas vai ser diferenciado de acordo com a população que eu estou recebendo. Por isso que a eficiência da população vai ser diferente. Então, se você me perguntar, existe vacina hoje melhor ou pior que a outra? No primeiro momento, que a gente chama de vacinas de primeira geração, não existe. Por melhor que eu tenha estudos de eficácia elevados de algum tipo de vacina, elas agem diferente, conforme a população que eu estou fazendo aquilo e conforme a distribuição de porcentagem de alguma delas. Então, para que a gente vacina todo mundo? É porque a vacina, na primeira geração, ela começa a fazer um pool de anticorpos, e a gente já sabe que tem outras coisas além de anticorpos que protegem, para poder cortar a transmissão, diminuir o número de internações e óbitos, mas não necessariamente de transmissão da doença, porque nenhuma das vacinas que nós temos hoje impede a transmissão da doença. Eu posso ser vacinado e ainda passar para quem está em casa, porque eu posso ter uma doença leve ou até assintomática. Então, sabendo disso, quando eu tenho a primeira geração de vacinas, que são todas elas, apesar de eu ter eficácias diferentes, porque isso depende do tipo de população que eu vou fazer, elas não são tão diferentes na prática, nos estudos de eficiência. Entendeu? Então, por isso, elas funcionam em conjunto e não separado. Em conjunto, o que eu vou ter é em torno de 60% a 70%. Que é o que eu tenho para o H1N1. Então, deixa eu fazer uma pergunta final, por favor. Pode perguntar. Eu tomando a segunda dose, depois de 14 dias, de qualquer que seja a vacina, eu estou imune à Covid? Não, porque a vacina ela não protege você de ter Covid. Ela protege você de ter doença grave em X% e protege você de evoluir ao óbito em X% se todo mundo do teu grupo tomasse aquela mesma vacina. Entendeu? Então, a vacina ela não é uma medida de tratamento individual. Ela é um pacto coletivo.
a vacina, a doença só diminui naquele grupo que fez o estudo para 95% de eficácia porque todo mundo tomou. Mas não teve uma vez que o Brasil ficou imune do sarampo? Teve. Exato. Mas o imune do sarampo, que a gente fala, é quando você passa de muitos anos e aí você já tem, naquele pool de população, o número de anticorpos que protegem como um todo, que é isso que a gente chama de imunidade de rebanho. Mas isso leva anos, mano. Isso não é uma coisa de pouco tempo, não. É muito pouco tempo, né? É exato. Tanto que você vê que o vírus da gripe espanhola, que é o H1N1, mata a gente até hoje. Mesmo tendo vacinação, entendeu? Então, na realidade, a gente vive hoje aquele momento da gangorra, né? Que você tem que fazer esse primeiro momento da vacinação em massa. Tenham certeza que estão sendo desenvolvidas vacinas de segunda geração. Então, você já tem vacinas com o vírus Newcastle, que é um vírus de gripe aviária que está sendo para poder você fazer agora de segunda geração para substituir o adenovírus, que causa alguns problemas, como, por exemplo, algumas vacinas como a da Oxford, que ela usa o adenovírus. Você tem o melhoramento das vacinas de ressonância de RNA mensageiro. Então, por exemplo, aquela discussão que fica hoje, se vai ter reforço ou não da vacina, com certeza vai ter. O que a gente não sabe é quanto tempo a gente tem que fazer de reforço. Mas provavelmente ano que vem a gente vai vacinar todo mundo de novo. Presidente, eu estou satisfeito. E obrigado, Tiago, pela resposta. Não, à disposição. De acordo com a sequência, nós aqui levantaram a mão aqui, está na sequência nosso querido Arimateia, nosso mestre Arimateia. Ulisses também fez um pedido, né, e depois abaixou, mas está aqui na lista. Nosso mestre Arimateia, com a palavra. Doutor Tiago, nosso irmão, parabéns. Sem dúvida, as suas palestras foram formidáveis. Agora, alarmante, porque isso que o senhor expôs realmente deixa todo mundo contrariado, porque é uma incógnita hoje, daqui para frente, como vamos conviver com esse vírus. Queria parabenizar também a ideia do grande irmão Luiz Marco. Se o doutor Tiago permitir, seria ótimo a gente passar isso, Carlindo, às lojas das potências. Doutor Tiago, eu queria fazer duas perguntas. Eu tive, inclusive, há poucos dias, em contato com um irmão lá do Paraná. Ele teve Covid. E ele está com um problema seríssimo, que ele disse que foi pós-Covid, um problema da audição. Isso já tem comprovação que ela pode afetar também esses órgãos. Outra questão, é claro que as vacinas, a gente só vai ter realmente uma resposta concreta daqui a anos, né? Porque, evidentemente, isso está feito assim nas carreiras, mas a gente só vai ter uma conclusão, no meu ponto de vista, me desculpe se sou leigo nesse assunto, apenas uma dedução. Eu acho que só daqui a uns 10 anos, 8 anos, 5 anos, por aí. Agora, existem vacinas que foram levadas em consideração vários métodos, né? No caso, a Coronavac, a AstraZeneca, a Pfizer. Tem umas delas, eu não sei quais, doutor, que vai afetar, salvo engano, o RNA e o DNA. Eu não sei. Eu me pergunto, isso tem um perigo para as gerações futuras? Eu não digo nós, que já estamos com mais de 15 anos, mas as gerações futuras, inclusive quando o senhor falou aí, com relação à parte dos testículos, quando o vírus está atuando, isso aí, inclusive, como bem o senhor enfatizou, na Zika ficou comprovado já isso. Eu vos pergunto, essa questão do RNA e do DNA, que dessa nova metodologia empregada para o desenvolvimento da vacina, há um risco
grande nesse sentido. E, por fim, quando é que nós, os brasileiros em si, porque, na verdade, infelizmente, o Brasil é um país que é um caso sério. Em vez de cuidar da saúde, de vez de estar atrás de curar, não estão politizando e, infelizmente nós não estamos melhor em razão dos nossos políticos. Era isso, doutor. Eu queria, se possível, me desculpe a ignorância, é apenas uma dúvida. Grão-mestre Arimateia, eu agradeço as suas palavras. Não, mas aí nós somos eternamente aprendizes, né? Então, vamos começar. Então, antes de mais nada, existem sim os sintomas que são dessa área, da área que a gente chama de otorrinolaringológica, que é da parte da audição, do olfato e do paladar. A gente já sabe que, para as primeiras 4 variantes que são mais preocupantes, uma delas dá menos esse tipo de sintoma, que é a variante Delta, que é essa variante que chegou da Índia para o mundo. Então, a gente tem a variante selvagem, né, que é a primeira variante, que ela veio da Índia, da China. A gente tem a segunda variante, que é a variante da Inglaterra, que é a Alfa. A gente tem a variante que vem da África do Sul, que é a Beta. A gente tem a variante que vem do Brasil, que é a Gama. E a gente tem a variante que vem da Índia, que é a Delta. Então, as primeiras, a selvagem, a Alfa, a Beta e a Gama, elas dão mais sintomas nesse estilo, de perder paladar e olfato, durante, e um pouco, às vezes, uma diminuição da audição, não tão importante quanto paladar e olfato, e que pode persistir até por 6 meses depois. E tem que ficar acompanhando. Aquilo que eu falei, a gente sabe que persiste por 6 meses, porque foi até onde o estudo foi. E a gente está acompanhando agora esse pessoal de 6 meses em diante. Então, pode ser que seja. É importante ele observar e checar, porque existe comunicação por onde nós respiramos, pela boca, pelo nariz, com placas nervosas que levam direto para a parte do olfato, para o nervo olfatório. Existe comunicação da orofaringe com o ouvido. Você tem uma sequência de situações que podem levar a essas sequelas. Já sabe hoje também que essa variante que já teve diagnóstico em São Paulo nessa semana, né, confirmado, desde abril, a variante Delta, diagnóstico com transmissão comunitária, ela dá menos sintomas dessa área. Então, talvez a gente esteja vendo uma modificação do tipo de sintoma que vai vir. Mas como ele já teve antes disso, antes de estar comprovado essa transmissão dentro do país, provavelmente é bom ele dar uma acompanhada com o otorrino para poder checar se isso é uma sequela ou não, se vai ter sinal de melhora ou piora, porque tem que usar, às vezes, fazer audiometria e saber assim por diante. Em relação à tecnologia de vacina de RNA mensageiro, então essa tecnologia de vacina, ela já existia há algum tempo, né? Os alemães, eles são pioneiros nisso. Esse laboratório chamado BioNTech, ele já tinha desenvolvido essa tecnologia. Tinha desenvolvido, inclusive, para aquela primeira pandemia de SARS, que teve lá nos anos 2005. Mas que, como ela não assumiu proporções muito grandes, eles acabaram não tendo oportunidade de montar a vacina, nem dinheiro, porque é muito caro. Era uma possibilidade teórica isso na época. E que com a compra deles por uma gigante farmacêutica chamada Pfizer, eles conseguiram desenvolver de uma forma muito rápida pela necessidade global. É uma tecnologia bastante segura. Mas até 2 semanas atrás a gente não tinha nada que comprovasse que ela é segura, por exemplo, para isso. Então já tem estudos saiu um estudo no jornal da Associação Americana Médica, no JAMA, do grupo da Universidade de Miami, por exemplo, que mostrou que a nossa preocupação com essas vacinas era elas irem diretamente na proteína spike, que é aquela proteína que eu mostrei que parece um espinhozinho, que faz a coroa, que existe o receptor em algumas células, principalmente no testículo, elas poderiam, por exemplo, modificar para gerações futuras a qualidade do sêmen, ou mudar a fragmentação do DNA, que é a nossa resposta no
na cabeça do espermatozoide, por exemplo. Então já foi publicado que num dos protótipos com a vacina da Janssen, isso em termos populacionais ele não ocasiona. Ele não leva à fragmentação do DNA do espermatozoide. Então elas são realmente vacinas seguras, a gente já tem hoje estudos que mostram isso, né? Provavelmente as de segunda geração vão ser até melhores do que essas de primeira geração, porque você tem mais tempo para poder estudar. Então não tem problema hoje em relação a tomar essas vacinas contra sequelas no nosso DNA celular por causa do RNA mensageiro. Então dá para ficar todo mundo tranquilo em relação a isso, inclusive sem necessidade de passar para outra geração. Só para poder concluir que foi interessante essa abordagem em relação àquilo que o senhor lembrou, que eu falei, em relação a como a gente, entre aspas, comeu bola, em relação a alguns vírus que ficaram, seja como que dormente, né? O vírus Ebola, ele ficou mais do que 1000 dias dormente em testículos aí, causou retransmissão em outras situações, daqueles raros pacientes que sobreviveram. O vírus da Zika também tem como reservatório o testículo. Eu acho que a gente aprendeu muito nos últimos anos em como lidar com isso, entendeu? Então isso aí foi uma das primeiras coisas que nós trabalhamos dentro da Universidade de São Paulo, com o grupo do professor Jorge Alac, foi checar se tinha transmissão sexual, se ele ia ficar ou não no sêmen. Entendeu? E nenhum dos PCRs que foram desenvolvidos, que foram tirados do PCR que a gente usava, aquele exame que amplia a parte genética do vírus para ver, conseguiu dar positivo no sêmen. Não só aqui, em outros grupos também. Os grupos que deram positivos no mundo, ou eram aqueles que tinham uma carga viral enorme, que ia dar em tudo quanto é canto do organismo, porque o cara tinha uma doença muito severa, muito, muito mesmo, provavelmente evoluíram ao óbito, ou naqueles pacientes que contaminaram porque eles não limparam de forma adequada a mão na coleta masturbatória, acabaram contaminando o sêmen. Então, o que é importante de tudo isso, no final das contas, é que com as epidemias e pandemias que foram na sequência, a gente foi aprendendo em como isso funciona. Entendeu? E existe já um pool de conhecimento para poder trabalhar mais rápido em determinadas situações. Vou dar um exemplo para vocês. Em relação a essas vacinas, tem vacina que já consegue ter uma resposta melhor para o HIV, saiu publicado na Nature semana passada, que consegue lidar com produção de anticorpos um pouco mais específicos. Então, esse avanço, ele vai servir para uma sequência de situações no decorrer do tempo, entendeu? E eu acho que hoje a gente, de forma global, a gente consegue, apesar de ter uma resposta não coordenada, seja internacionalmente ou nacionalmente, ter estudos satisfatórios, talvez ainda não em tempo satisfatório, por uma sequência de situações que a gente passa, de regulação nacional, internacional, mas eu acho que a gente consegue hoje ter uma resposta bem melhor do que tinha, por exemplo, há 3 anos atrás. Eu queria fazer só a última pergunta, doutor, eu esqueci com relação. Doutor, veja bem, qual é a eficácia realmente do uso de máscara, já que, segundo a textura, por mais que o tecido que hoje passamos a máscara, o vírus é muito, muito, milhares de vezes menor. Qual a eficácia? Porque é sabido também que o uso exorbitante de máscara também causa problemas pulmonares, em razão da gente estar aspirando o gás carbônico. Mas qual realmente é a eficácia? Como, em lugares abertos, o ideal seria evitar esse uso, ou usar necessariamente só quando tiver em lugares fechados. O uso da máscara, talvez, de todos os sistemas de proteção que a gente tem, é o sistema mais conhecido de proteção individual não medicamentosa para problemas respiratórios. Primeiro, a gente posso tranquilizar o senhor que a máscara não causa lesão pelo excesso de CO2. Entendeu? Uhum. A máscara também é um pacto social. Ela é um pacto da sociedade, entendeu? Ela não é só uma proteção individual. Ela em si, a eficácia dela,
se todo mundo usasse máscara, era acima de 90%. Só que não existe isso no mundo que a gente quer. Então ela cai por volta de 70%. Só que a máscara ela não serve só para eu não pegar a doença. É para se eu pegar, eu ter uma carga viral menor. Mas como é que funciona a máscara? Eu sempre comento isso. Como eu sou urologista, gosto de fazer algumas analogias para o aluno entender bem como é que funciona eu usar máscara sozinho e alguém usar máscara comigo. E esse negócio da distância, porque a máscara também depende da distância. Imagine que eu tivesse 2 garotos que eles resolvessem urinar um no outro. E usar máscara é cada um usar calças. Se os 2 não usam calça, eles se urinam e toda a urina que vai na perna um do outro, dependendo da distância, ela suja a perna do cara sem defesa nenhuma. Se só um usa calça, se o outro cara tiver sem a calça, ele urina e molha a calça dele e parte do que ele urina aqui, ó, acaba passando para a pele. Mas se ele urinar, ele quase não contamina o outro, porque fica tudo na calça, dependendo da distância que ele está. Se os 2 estiverem com a calça e urinarem, eles vão se sujar, mas não sujam um com o outro, independente da distância que eu estou. Então, a ideia de eu usar a máscara é que nem os garotos que querem urinar um no outro, entendeu? Se todo mundo está usando a máscara, no ambiente que tem sintoma respiratório, alguém está tossindo, eu consigo regular pela distância e ter uma certa proteção. E mesmo que eu contamino com uma carga menor. É o cara que está usando a calça e urina um no outro, entendeu? Então, diferente do que a gente passa a imaginar, a medida de proteção que a gente chama de individual, ela é um pacto em sociedade. No ambiente aberto, eu posso ficar tranquilo se eu não tiver grandes aglomerações e ninguém estiver tossindo perto de mim. Então, na teoria, em matéria é muito tranquilo eu te falar isso na teoria, mas na prática, quando tu vai para o ambiente, tu controlar, por exemplo, a gente na praça discutindo, é muito difícil tu controlar quem está ou não tendo sintoma, quem usa ou não de forma adequada, entendeu? Então, ainda persiste um risco, muito embora a gente saiba que quando a gente atingir níveis de 60%, 70% de vacinação, esse risco cai muito. Cai muito mesmo. Mas, por exemplo, para a gente que trabalha na área da saúde, a máscara é a proteção dos outros também. Então, muitas vezes, a gente tem que fazer uma atividade longe de todo mundo para poder ficar sem a máscara. Então, a equação ela depende da proteção, do uso meu e de mais alguém e da distância de um para o outro. E essa questão do uso permanente da máscara, essa questão de estar inspirando e aspirando... Não tem problema, entendeu? O CO2, quando você começa a acumular no pulmão, ele muda alguns parâmetros metabólicos para poder se estabelecer. Então, não tem lesão da máscara em si. Tem lesão da máscara para crianças muito, muito pequenas, de meses, porque elas podem ter problemas com ela, entendeu? Mas para nós adultos, se a gente usar de uma forma adequada, ela não causa muito problema. O pessoal lá da Ásia, que eles tiveram aquelas pandemias anteriores de coronavírus, quando o cara tá doente, quando o cara vai no metrô, quando o cara tá indo no voo, eles usam máscara. Eles usam máscara. Você pode olhar assim, se você lembrar assim do pessoal do Japão, há uns 5 anos atrás, você vai lá, vai no metrô, os caras usam máscara. Porque eles ficaram com esse receio de algumas situações, entendeu? A própria China, né, nem por causa do coronavírus, em razão da poluição. É.
E outra, vocês vão ver que alguns hábitos eles vão persistir, tipo isso aqui. Ó, isso aqui, eu tenho certeza que a gente vai acabar usando isso aqui sempre, comprando, limpando as mãos, lavando as mãos, que a gente não tinha esse hábito. Então, são hábitos que eles... O uso do álcool para poder fazer a limpeza, 70% seja gel, seja líquido. Ou a lavagem das mãos, eu espero que ela persista. Isso.